Já de volta com o programa Sem Censura para este, já é o segundo bloco do dia de hoje. Eu te convido a participar do programa, que estamos ao vivo, até porque temos sorteio no final. Nossa. Com 6 ingressos para o Global Citizen, no dia 1º de novembro, e mais um especial, que é justamente a pauta do último bloco. Bem, gente, de uma experiência pessoal que nasceu, uma forte conexão familiar, surgiu um projeto que hoje conecta e interliga gerações. Depois da perda do avô, a vontade de ter registrado suas histórias se transformou em um propósito. Verdade. Preservar e compartilhar memórias de personalidades que fizeram e fazem a diferença no nosso estado. Assim nasceu o Guia Podcast. Um espaço dedicado a guardar lembranças, contar trajetórias e criar novas memórias para seus ouvintes. Para falar mais sobre esse projeto, a gente recebe agora o apresentador do Guia Podcast, Michel Erickson. Querido, seja bem-vindo ao Sem Censura. E assim, tem que abrir com o meu bordão, né? Fala, galera, beleza? Agora sim, estamos ao vivo e hoje, cara, eu tô desse outro lado, né? Ela esteve lá no meu programa, agora eu tenho que estar aqui no programa dela, né? O que será que vem daí, hein? Não sei quem é que está mais nervoso. Michel, bacana. Eu já falei um pouquinho sobre como surgiu a possibilidade de você criar o podcast. Há quanto tempo você tem levado essa experiência no ar? Olha, Vanessa, já tem mais ou menos, vai fazer 4 anos, entendeu? É aquela situação que você falou, né? Surgiu daquela experiência, na nossa família, sempre tem um contador de história, né? Quando a gente reúne no domingo, tem aquele almoço de domingo maravilhoso que a gente reúne a família, né? Depois do almoço, todo mundo vai na direção. Às vezes é o pai, às vezes é o irmão, às vezes é o tio. Sempre tem um contador de história. E na minha família era o meu avô, Expedito Ferreira, né? Era o grande contador de história. E quando ele veio a partir, e eu sempre trabalhei com mídia, com marketing, eu falei, cara, eu não fiz o registro da história do meu avô, né? Da história dele contando para mim mostrar para meus netos, para meus bisnetos, para os meus tataranetos, ficar aquele registro. E aí eu fui para casa do meu pai e falei assim, parei numa loja de informática, não tinha nada de podcast, nada na cabeça, comprei 2 microfones de lapela, pluguei no meu Android, na época eu tinha um Android, e falei, pai, senta aqui na minha frente, conta a tua história, desde a época de moleque. E aí, Vanessa, ele começou a contar, quando ele terminou, a gente se abraçou, e aí veio aquele inside, né? Falou assim, nossa, isso ficou muito bom. E eu falei, poxa, tava estourando, era o boom dos podcasts há 3 anos e pouco atrás. E eu falei assim, por que não registrar histórias de pessoas daqui do nosso estado, contar, deixar eternizado, assim como eu fiz com meu pai, eu não consegui fazer com meu avô, a gente começar a registrar essas histórias das personalidades. Tem muita gente boa hoje no nosso estado que não é conhecida, né? Que ficou para trás, que já fez muito sucesso, mas que tem uma história bonita, entendeu? Então a gente procurou resgatar um pouquinho e trazer um pouquinho dessas histórias e deixar registrada no Guia Podcast, né? Por que esse nome, Guia Podcast? É porque, na verdade, é o seguinte, eu tenho uma empresa que surgiu em 2001. Ah, então você é empreendedor. Na época, eu estava finalizando o meu curso de administração com ênfase em sistema de informação. E aí surgiu, eu entrava na internet, a gente está falando dos primórdios da internet, né? Então, você não tinha o Google, não tinha os mecanismos de buscas atuais. Era o KD e o Radar UOL. Pronto. E aí você colocava lá, restaurante. Porque na minha época eram as listas amarelas, né? Isso, as páginas amarelas. Pois é. Aquele livrão. E o gancho veio daí. E quando eu digitava lá no KD, nos primórdios da internet, restaurante, aparecia restaurante de São Paulo, do Rio de Janeiro, não aparecia restaurante daqui do Pará. Eu falei, cara, tem a Listel aí, né? Que é as páginas amarelas. Vou fazer isso digital. Eu vou suprir uma carência que não tinha na época. Muito bom. E aí eu falei, cara, eu vou criar um guia do Pará. E aí nessa época eu comecei a fazer e criar pequenas homepages, pequenas páginas onde eu colocava dentro desse meu guia. E nisso eu trabalhei por um longo tempo
fazendo essas buscas, né? Depois surgiu o Google. Sim. Aí não tinha mais como concorrer com o Google, Sim. né? E aí a gente teve que se adaptando às novas... Aí comecei a desenvolver sites, que desenvolvo até hoje, Sim. entendeu? E aí surgiram as redes sociais, o site também deu aquela esmorecida, né? E aí eu falei, cara, vamos se adequar às redes sociais. E fomos nos adequando às redes sociais, tráfego pago, gestão de mídias sociais. E aí surgiu o podcast. Falei, cara, então tem que surfar nessa onda também, Com certeza. né? Sentiste muita dificuldade no início de tocar uma entrevista? Pior que não. Assim, como eu sempre fazia relativamente entrevistas com os empresários, porque quando a gente desenvolve um projeto de marketing, tem que brifar você com vai eles. fazer o briefing. Exato. E aí eu conseguia captar e capturar a essência da empresa. Sim. Entendeu? Então isso, na verdade, eu já vinha treinando desde 2001. Então, quando foi pra gente realmente fazer o piloto... Colocar em prática. eu já tinha mais ou menos um gatilho que já ia automático. Com 4 anos já do Guia Podcast no ar, toda semana você consegue colocar uma personalidade paraense pra Toda conversar? semana a gente traz histórias, né? Porque na verdade o intuito maior do Guia Podcast é trazer histórias que através da história daquela pessoa vai impactar a vida daquela pessoa que tá ali, ó. Do outro lado, Sim, entendeu? Que tá sim. assistindo a gente, entendeu? Por exemplo, a gente contou a história de Vanessa Vasconcelos, entendeu? Que ela era... Ele conseguiu arrancar de mim boas Pois histórias. e aí Que eu acho que só a família sabe. só a família sabe, Ou né? sabia. Sabia, né? Então, assim, o intuito é esse. Tem gente que se emociona, entendeu? Sim. Porque acaba revivendo aqueles momentos. Tem gente que às vezes se sente tão à vontade que às vezes acaba contando alguma coisa que nunca tinha contado Sim, em programa nenhum, entendeu? E assim, e o que é legal é o final, que é quando a gente termina o programa, como eu fiz a pergunta, Vanessa, como é que foi participar do Guia Podcast? E a pessoa traz aquele feedback totalmente Sim. compensador, entendeu? Que a pessoa gostou, se sentiu agradável, como se estivesse na sala de casa, enfim. Pra você, qual foi a mais marcante? Na verdade, Nesses 4 não anos. tem a mais marcante, porque são histórias, cada história tem uma Teve história... alguma que te tirou, assim, do prumo? Teve uma que, assim, teve uma história que eu fiquei muito impactado, que é a história de um casal, né, que a única filha que eles tinham, eles perderam essa filha, entendeu? E através desse propósito, dessa perda da filha, eles deram uma reviravolta, entendeu? Na sua vida. Sim. Então, assim, e eu como pai de menina, a gente tenta se colocar no lugar, né? Mas não tem como você imaginar uma dor de um casal de perder a sua única filha, entendeu? Ainda mais, acho que ela ia completar na época 15 anos, ou completou 15 anos, entendeu? Então foi assim, uma entrevista que me tocou muito, Sim. entendeu? Por ser pai de menina. Em um mês, eu tenho 4 semanas, ou seja, eu tenho que ter sempre 4 pessoas convidadas Sim. para participar do Guia Podcast. É. Como se dá essa seleção? Na verdade, hoje a gente conseguiu ter a gente tem hoje um alcance muito grande, né? A gente consegue hoje atingir uma média de 500 mil de visualização, entendeu? Sim. Através dos nossos programas, entendeu? E assim, muita gente hoje procura a gente. E hoje a gente fica pesquisando quem tá no hype também, né? Pronto. Entendeu? Então, não tem uma receita de bolo. É aquela coisa, a gente verifica as pessoas que hoje fazem a diferença, Sim. entendeu? E as pessoas que estão hoje em evidência na mídia digital, principalmente. O que poderias classificar como principal diferença do Guia Podcast de outros podcasts? Eu acho que é um podcast que a gente não perde a essência. Desde quando a gente começou o nosso projeto, muita gente às vezes falava assim, Michel, cara, bate em polêmica, que isso dá um corte viral, bate naquela feridazinha ali, que isso vai dar entendeu? Eu decidi não fazer isso. Sim. Eu decidi seguir a essência do programa desde o início até os dias de hoje. Sim. É o mesmo propósito, contar histórias de pessoas e eternizar a história dessas pessoas através do Guia Podcast, do YouTube, do Instagram, enfim. Com experiência em marketing, você falou algo que é muito interessante, que eu percebo isso, eu tenho muita dificuldade ainda de assimilar Sim. essa nova forma de comunicar, principalmente pelas redes sociais.
corte para rios, né? E como é que você utiliza isso para dar um upgrade, até aumentar o teu número de engajamento dentro das redes? Olha, hoje, na verdade, primeiramente, quando a gente está fazendo a entrevista, né, a gente já sabe mais ou menos o que pode ser algo que o consumidor final, daquele corte em específico, ele vai consumir aquele produto, entendeu? Aquele elemento mais atraente. Isso. E lógico que hoje tem a ajuda também da inteligência artificial. Então a gente acaba aliando o nosso feeling com a inteligência artificial. Quais as principais dificuldades que você apontaria para a realização do Guia Podcast? Olha, eu acho que as principais dificuldades hoje, eu vejo que é muito pela questão que eu sofri muito no início, que era para pessoas acreditarem no projeto. Sim. Entendeu? As empresas paraenses acreditarem no projeto e comprarem a ideia. Porque a gente sabe que para fazer um programa desse, você tem um custo, né? Você tem um custo, por mínimo que seja, ou por máximo que seja, você tem um custo. Entendeu? Então, assim, foi bem difícil logo no início, né? As pessoas acreditarem. No início, eu realmente tive que tirar do meu bolso para o projeto tocar. Você me dizia ainda há pouco que o teu Guia Podcast é um dos primeiros. Nós somos o primeiro podcast de Ananindeua. De Ananindeua. O que serviu de inspiração? Na verdade, eu comecei a consumir os conteúdos de podcast logo dos primórdios, entendeu? Sim. O Flow, entendeu? Aqueles podcasts que eram referências, e ali foi o start. Mas eu pensei sempre em fazer algo próprio, algo que realmente tivesse a essência de contar histórias através... Porque o podcast é um bate-papo. Então, contar a história de pessoas através de um bate-papo. Você possui outros projetos, além do Guia Podcast? Sim. Tem o Guia do Pará. Continua até hoje. Continua. Entendeu? O Guia do Pará, que é a nossa empresa de marketing digital. Que a gente... Colocaste no radar da COP30, por exemplo? Sim, a gente tem algumas empresas que estão, entendeu? Temos também hoje a questão dentro do marketing digital, o que a gente está fazendo muito para hotéis, para empresas, filmagens com drone. A gente tem drones também para fazer esse tipo de filmagem, para alavancar ainda mais o empreendimento, enfim. Planos para o futuro. Assim, a gente sabe que a dinâmica da comunicação é muito célere. Eu almejo assim que de repente a gente consiga hoje tornar o Guia Podcast uma referência nacional. Sim. Onde aquela pessoa que chegar aqui no Pará, entendeu? Queira vir no Guia Podcast, entendeu? Ver uma celebridade, alguém de renome, entendeu? Do Brasil e até mesmo do mundo, falo, cara, eu quero ir naquele podcast porque eu acho legal, eu acho bacana, entendeu? Esse é um projeto que eu almejo para o futuro. Dentro da produção do Sem Censura, normalmente a gente precisa fechar 15 temas por semana, já que são 3 convidados a cada dia. E todo o núcleo de produção levanta muitas informações sobre cada um dos conteúdos que a gente traz para cá. Quando você convida alguém para fazer parte do teu Guia Podcast, quem é que faz esse levantamento de informações? Ou acaba sendo tudo muito espontâneo e improvisado dentro daquela conversa, dentro daquele bate-papo? Na verdade, assim, o roteiro da conversa é a própria vida da pessoa, entendeu? Então, a gente já tem, cada um tem o seu roteiro prontinho. Então, quando a Vanessa foi ali comigo, então o roteiro dela já estava pronto. Entendeu? Porque a história da vida dela é única, entendeu? Então aquilo acaba sendo o grande diferencial do Guia Podcast, porque a gente acaba, cada programa ele se torna único, porque ele não segue uma receita de bolo, ele segue o teu sentimento, a tua espontaneidade daquele momento ali, um bate-papo comigo. Enquanto você está batendo papo com seus convidados, você abre o canal para o chat dentro do YouTube, por exemplo. E aí vem muita gente questionando, participando. Como é que você interage com esse público que paralelamente está acompanhando ao vivo o seu bate-papo? Isso, é mais ou menos, a gente fica observando o bate-papo e a gente fica observando as mensagens. Então a gente vê que tem mensagem que às vezes é propícia para aquele momento. Então a gente acaba fazendo essa pescagem ali, um olho no peixe e outro no gato, como diz o ditado. Né? É mais ou menos assim. Mano, eu adorei conversar com você, né? Eu queria que você divulgasse para o público de casa como as pessoas podem conhecer um pouquinho mais do Guia Podcast e o que ainda está no teu radar de interessante para você levar como convidado no seu
programa? Olha, na verdade eu tô tentando, a gente algumas vezes já tentou, ele ficou de ir, aí quando ele ia, infelizmente ele ganhou um prêmio, né? O nosso amigo Pinduca, cara, ele já bateu na trave pra ele ir. Pinduca, quem sabe em breve você esteja lá com a gente, entendeu? Pra contar um pouquinho dessa história, entendeu? Sempre você faz assim um apanhado geral entre jornalistas, artistas, políticos. Isso, a gente faz um mix, pra não ficar, por exemplo, só jornalista, só político. A galera que acompanha no chat diz assim: ei, Michel, chama tal pessoa. Sim, a gente recebe, na verdade, todo dia eu recebo direct. Chama fulano, tem que levar ciclano, entendeu? E aí a gente vai pegando isso também como um termômetro para convidar aquela pessoa, entendeu? Para vir também no programa. Que maravilha. Adorei então conversar com você. Muito bom. Então deixa o recado para a turma de casa. Ó, galera, você que ainda não conhece, você vai fazer o seguinte, entra agora lá no meu Instagram, é guia.podcast, certo? E já se inscreve no canal, ative o sininho e deixa o seu comentário. E no YouTube, Guia Podcast, entendeu? Tô te esperando, hein? Vem! Ai, que maravilha, querido. Foi ótimo te receber aqui. Bacana. Parabéns e sucesso. Obrigado. Vida longa com o Guia Podcast. Obrigado. Vamos então, gente, a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente continua com mais Sem Censura Pará. Participe que teremos sorteio no final do programa de hoje. Até já.